Pronto. E aí, os cara? Vou gravar aqui resolução da prova de física tipo I, pra ver se ajuda aí vocês no provão. Pra ver se me ajuda também, né? E vamos lá. Resolvi da prova I de Ivan só, viu, gente? Depois eu resolvo de Naldo, se eu souber, né? Porque ninguém é bom em tudo. Eu vou resolver as de Ivan que são da minha prova, tá ligado? Tipo, as que eu errei, eu sei porque eu errei, então eu vou explicar. E as que eu acertei, eu vou explicar como que eu acertei. E é isso. Essa prova daqui que eu peguei não é minha, porque a minha tá toda rabiscada, tá ligado? Tipo, tem risco aqui ainda no texto. Então eu tive que pedir pra gelado arranjar aí. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui, né? Porque pode estar ruim de enxergar. No sistema representado, né? Esse daqui. Na figura abaixo, dois blocos têm massas iguais a 10 kg. Ou seja, tanto eu vou chamar esse bloco aqui de 1, esse aqui de 2. Tanto um como o 2 pesa 10 kg. Ou seja, a gente já tira a conclusão que o peso dos dois é 100. Beleza? Só adiantando. Estão ligados por um fio, ou seja, tem força de tração, de massa desprezível. Em todas as superfícies e na roldana, o atrito desprezível considere que sendo de 30. Beleza. Ó, nesse caso aqui, o bloco 2 está em um plano inclinado, então o peso dele não é 100, igual eu havia dito. O peso do bloco 1, ele continua sendo 100, porque ele está no plano reto. Só que quando está no plano inclinado, que nem eu falei para vocês na outra aula, o peso não é o peso, é o px. E px é o peso vezes o seno do ângulo. E no caso, o seno desse ângulo é 0,5. Por isso que a questão deu. Mas a gente poderia, tipo assim, a questão poderia não ter dado esse ângulo, viu, gente? Tipo, 0,5. Porque a gente tem que saber. Tipo, seno, cosseno, tangente. A gente faz a tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1 e por aí vai. Mas que bom que a questão deu, né? Já agiliza a nossa vida. Então, o bloco 2 pesa 100, porque o peso dele é 100 newtons. Porém, tem que multiplicar pelo seno, que é 0,5. Então, o bloco 2 pesa 50 newtons. Então já tem o bloco 1, o peso, né, do bloco 1 e o peso do bloco 2. Beleza. As condições de aceleração do sistema. Beleza, ele perguntou a pergunta fundamental, né? Pergunta básica. Calma aí. Voltei aqui, minha avó colou no quarto aqui. Tá, tem que arrumar as equações. Então a gente vai arrumar a equação do bloco 1 e do bloco 2. Esse bloco 1, deixa eu trocar a cor. Ele tem o peso dele e tem a normal, então ele se anula. E tem a força de tração. Nesse caso aqui, galera, a direção é essa daqui, ó. Por que a direção é essa? Porque esse bloco tá no plano inclinado aqui, pô. Não tem atrito, a questão não falou de atrito. Então ele vai puxar de qualquer jeito, independente, tipo, se esse aqui pesasse 1 tonelada e esse aqui 5 quilos, tá ligado? Ele vai puxar porque é um plano liso. Então beleza, a equação do bloco 1 é tração igual a massa do 1 vezes a aceleração, que a gente quer saber. E a equação do bloco 2 tem o px, né? Porque, ó, o py tá aqui e tem a normal. A normal anula com o py e tem o px aqui. E tem a tração. E como a direção... Vou desenhar de outra cor ainda. E como a direção é essa daqui, a equação vai prevalecer o px. Então fica px menos tração, é a mesma tração dos dois, igual a massa do 2 vezes sua aceleração. Beleza. Tração corta com tração. Px é 50, aceleração fica aqui e a soma das massas. As duas massas pesam 10 kg, então as duas vão pesar 20. Ou seja, nós temos essa equação aqui, ó. A20 é igual a 50. A é igual a 50 sobre 20, corta, corta. A é igual a 5 dividido por 2. Que vai dar 0,5. Ai, perdão. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. E vemos que a resposta é a letra D, 2,5. Primeira questão. Agora a segunda. Vai ser diretão assim, gente. Deixa eu apagar essa parte aqui. É só voltar o vídeo e ver a resolução de novo, tá ligado? Tá aí. Ó, o gelado me mandando mensagem. Deixa eu ver. Tá, porra. É a outra prova. Peste. Tá. Os alunos do terceiro ano do Colégio Galileu realizaram um experimento de elevador, verificando interações na leitura da balança. Aqui que a leitura da balança é o N. Deixa eu trazer certinho aqui. N é normal, né? Leitura da balança é normal. À medida que o elevador sobe e desce, beleza. Em uma das situações, o aluno curioso, Paulo Rick, com massa de 60 kg, ou seja, Paulo Rick,
tinha 60 kg. Já sabemos que o seu peso é 600 newtons. Se posicionou sobre a balança. Tá aqui o elevador. Paulo Rick chegou e ficou aqui em cima. Que estava graduado em newtons. Beleza. O elevador começou a descer acelerado. Descer acelerado. Tá coincidindo com a direção. Com 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Determina a leitura da balança. Quem é a leitura da balança? O N. Então, beleza. Sabendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele está descendo acelerado, nós temos a força peso para baixo, lógico, e a força N aqui contrária. Como ele está descendo e a aceleração está acelerada, está coincidindo, então P vai prevalecer. Então fica P menos N igual a massa de Paulo Rick vezes a aceleração. E ele quer um N. A gente sabe que o peso é 600. Tá aqui em cima, né? Que a gente fez. Pra quem... acho que sabe, né? Mas eu vou fazer. Peso é igual a massa dele vezes a gravidade. Massa é 60, gravidade é 10. Tá aqui na questão. Então o peso dele fica 600. Eu já fiz de cara logo. Mas está aí. O peso dele é 600 newtons. Deixa eu ver se tá gravando meu áudio. Ah, tá. Eu vou tirar esse N para não confundir. Mas o peso dele é 600 menos a leitura da balança normal igual a massa dele vezes a aceleração. Quem é a massa dele? 60. Quem é a aceleração? 2,5, né? 2. Pronto, aqui é só fazer. N é igual a 60 vezes 10, 120. O 600 passa para cá é negativo. Menos 600. Aqui a gente descobre, ó, que menos N é igual a menos 480. 600, 120, menos 00, por 8, tá 4. Menos N é igual a menos 480. Multiplico com menos 1, que pode. N é igual a 480. Então a leitura da balança é igual a 480. Sabemos então que a resposta é letra B, 480. Beleza. Acho que aqui nem precisa apagar. Qualquer coisa, volta o vídeo aí que vai tá tudo bonitinho. Questão 3. Dois blocos A e B com massa de 10 e 20 kg, ou seja, o bloco A tem 20 kg e o bloco B, o bloco A tem 10 e o bloco B tem 20, respectivamente. Unidos por um fio, tem uma tração, estão em repouso sobre um plano horizontal, sem atrito, ou seja, liso isso aqui. Isso aqui é a primeira questão que ele deu de lei de Newton. Uma força de Deus, né, também horizontal, tem intensidade 60, ou seja, essa força aqui é igual a 60, beleza. Aplicado sobre o bloco B, conforme mostra a figura. O módulo da força de tração que une dois fios, ele quer saber a tração. Ou seja, questão basiquinha. A gente tem que armar as equações e resolver. Equação do bloco A é igual a... Bom, a direção é essa daqui, ó, galera. Porque é um plano reto, sem atrito. E tem uma força puxando, então o plano, como é liso, ele vai ceder. Tipo, se essa força fosse de 5 newtons, ele ia puxar os dois blocos de qualquer jeito, tá ligado? Porque é liso, não tem atrito. Então, ok. O bloco A Vixe. Tem atrito não? Sem atrito. Ah, sim. Não, perdão. O bloco A. A equação dele fica... O peso anula com a normal. E prevalece a tração. Então, tração é igual a massa de A vezes a sua aceleração. E B, peso também anula com a normal. Então, fica... E a direção é para lá, então F prevalece. Então, fica F menos a tração, tá para trás, aqui é a tração de B, igual a massa de B vezes a sua aceleração. Ok, tração vai cortar com tração. A força de Deus é 60, a questão deu. Tá aqui, ó, galera. Igual a aceleração vezes as suas massas. Massa de A mais massa de B dá 30. 10 mais 20. Então, a gente descobre que a aceleração é igual a 60 sobre 30. Aceleração é igual a 2. Portanto, igual a 2. Porém, ele não quer aceleração, ele quer tração. Então, a gente pode pegar qualquer equação, tanto essa de cima aqui, que ao meu ver é mais fácil, quanto a de baixo, para descobrir a tração, porque as duas têm tração. Eu vou pegar de cima porque eu acho mais fácil. Tração igual a massa de A vezes aceleração. Tração, a gente não sabe, massa de A
10, aceleração é 2. Então a gente descobre que a tração é igual a 20. Só para mostrar para vocês, se substituísse na segunda equação, ficaria 60 menos tração igual a massa de B, que é 20, vezes a aceleração. Essa aqui é a equação B. E fazendo o joguinho, né? Menos T é igual a 20. Quanto é a aceleração que a gente descobriu? 40. 20 vezes 2. E o 60 vai passar negativo. 20 vezes 2 é 40, menos 60 igual a menos tração. Menos tração é igual a menos 20. Multiplico por menos 1. Tração é igual a 20. Ups. Beleza, galera? É isso aí. Então a resposta letra E. Quarta questão agora. Como representado nas figuras, deixa eu trocar por roxo, que eu gosto. O corpo Y, tá aqui, está ligado por dois fios inextensíveis e perfeitamente flexíveis aos corpos X e Z. Está sobre uma mesa horizontal. Despreze todos os atritos, isso aqui é muito importante, e as massas dos fios que ligam os corpos. O modo de aceleração de Z em metros por segundo é igual a... Ele quer saber a aceleração. Beleza. Como é que a gente sabe... Isso aqui também é questão pra gente armar a equação dos 3 bloquinhos e beleza. Como é que a gente sabe a direção? Isso aqui é um plano liso. Então qualquer força que for aplicada vai puxar. Porém, esse aqui é 1 kg, esse aqui é 2. A gente sabe que esse daqui é mais pesado. Então ele vai prevalecer. Por que ele vai prevalecer? A massa desse aqui é desprezível, no caso da direção. Então eu teria que saber qual é mais pesado, se é o X ou se é o Z. Voltei. Nem lembro onde eu tava, velho. Tive um bagulho aqui, velho. Sim, a direção é essa aqui, porque esse aqui é o mais pesado, tá ligado? Esse aqui puxaria pra cá se o X fosse mais pesado. Mas é isso. Então essa aqui é a direção. As setinhas roxas dão a direção, porque o Z é mais pesado. Então vamos armar as equações, porque o que ele quer é a aceleração. E a gente sabe que a aceleração dos três vai ser a mesma, porque eles estão no mesmo plano. Beleza, como é que fica a equação de Z? Como a direção é essa, então é o peso e tem a tração. No caso, galera, tem duas trações aqui. Tração 1, tração 2. Aqui é tração 2 e aqui é tração 1. E tem o peso de X, tem o peso de Z. O peso de Y não existe porque... Não, existe, mas é anulado com a normal, porque ele está sobre um plano. Como esse aqui não estão sobre o plano, não tem normal. E como a direção é essa daqui, vou reforçar aqui com outras cores para não confundir tanto. Não vai dar para apagar não, galera. Essa é a direção. Como é que arma as equações agora? Z, como a direção é essa, então o peso vai prevalecer. Então, peso de Z menos tração de 1 é igual a massa de Z vezes a sua aceleração. Y, o peso não existe. Tração 1 vai prevalecer porque é nessa direção aqui que está acontecendo. Então, tração 1 menos tração 2 igual a massa de Y vezes a sua aceleração. E X, como está subindo, né? Como está essa direção aqui, T2 vai prevalecer, né? Tração 2. Então, é tração 2 menos peso de X igual a massa de X vezes a sua aceleração. Aqui dá para cortar muita coisa. Corta a tração 1 com tração 1 e corta a tração 2 com tração 2, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. Nisso ficou... Tá com ruim. Peso de Z menos peso de X igual a aceleração e a soma das massas, que vai dar 2, 3, 5, 5 menos 6. Ok. Quem é o peso de X? X é 1 kg, então o peso dele é 10. Peso é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. Então 1, 10, 10. Peso de X é 10 e o peso de Z é 20. Peso de Z igual a 20. Porque o peso dele é 2 kg, multiplicado pela gravidade, que é 10, igual a 20. Igual a 6. Isso aqui vai dar 10 é igual a 6. Então a aceleração é igual a 10 sobre 6, dividindo por 2. Fica 5 por 3. Que por sorte já é a nossa resposta. Ele podia pedir tipo a divisão, né? Mas como ele não pediu, tá aí 5 terços. Questão 5. Isso aqui é teórica, velho. Isso aqui é o seguinte.
Ele tá falando por que na Lua não tem gravidade, tá ligado? Refletindo sobre a tirinha, o pensamento de Paul Valery, que é tipo, era preciso ser Newton para perceber que a Lua cai, quando todo mundo vê bem que não cai. Refletindo sobre a tirinha, o pensamento de Paul Valery, analise a questão abaixo e marca a alternativa correta. Um astronauta dentro de um satélite em órbita geoestacionária, parado em relação à Terra. Em relação à Terra. Isso aqui não é importante não sei nem porque eu sublinhei. Tem a sensação de flutuar dentro do satélite. Por quê? Porque Cadê? A posição do satélite é muito alta. Não, nada a ver com isso aqui. Tanto o satélite como tudo que está em seu interior estão em queda livre de encontro com a Terra. É exatamente essa aqui. É queda livre a resposta. Tanto o satélite como o no vácuo, onde a força gravitacional não se propaga, não, se propaga assim. A atração gravitacional terrestre, compensado, nada a ver e nada a ver também. E essa aqui é a nossa resposta, é queda livre. Tá no caderno de Ivani, colocou essa questão. Eu não sei explicar direito, tipo, detalhadamente todos, mas no espaço é em queda livre. Ok, essa questão aqui, do gráfico de atrito. Questão 6. O gráfico abaixo representa a força de atrito FAT entre o cubo de borracha de 100 gramas e uma superfície horizontal de concreto. Quando uma força externa é aplicada ao cubo de borracha. Assinale não sei o que, beleza. Essa questão aqui você vai fazer alternativa por alternativa e ver qual que está certa. FAT dinâmico é 1. Galera, como eu falei na outra aula, o FAT estático ele é o maior de todos. E o FAT dinâmico ele é o mesmo. Ó, o FAT dinâmico ele é constante. Eu nem sei o que eu tô escrevendo aqui, ó. Pera aí. A gente sabe de uma coisa, o FAT estático ele é maior que o FAT dinâmico, obrigatoriamente. Por quê? Porque o estático ele vai se igualar à força, vai ficar se igualando, se igualando, se igualando, até chegar no FAT estático máximo. E vai se igualar à força também. Se a força for maior que o FAT estático máximo, ele entra em FAT dinâmico, que é o mesmo independente da força. Vamos supor, FAT estático máximo é 10 e eu aplico uma força 11. Vai quebrar o FAT estático e vai entrar em FAT dinâmico. Quanto vai ser o FAT dinâmico? Vai ser menor que o máximo. Vai ser, sei lá, 7. Então, eu aplico 11 newtons de força. O FAT dinâmico é 7. Eu aplico 14 de newton de força. O FAT dinâmico é 7. Eu aplico 998. FAT dinâmico é 7. Beleza? E é exatamente o que a gente vê no gráfico aqui, ó. Vocês estão vendo que tem alguém subindo constantemente, parou do nada e desceu e virou uma constante. Ou seja, o azul é o FAT estático, porque ele vai igualando a força, vai igualando. Quando chega no máximo, ele não pode passar disso. Então ele entra em dinâmico, que é o mesmo para sempre. Então, o FAT dinâmico é 1. Não, é o FAT estático. O FAT estático máximo é 0,8. Não, o FAT estático é 1. É o máximo aqui do gráfico. O coeficiente de atrito estático máximo é 1,2. Beleza. Como é que a gente vai saber essa questão? FAT é igual ao coeficiente, pode ser atrito estático dinâmico, vezes N. N no atrito é o peso. Quanto é o peso dele? Ele pesa 0,1 kg. A grama dela é 100. 100 é a mesma coisa que 0,1 kg. Quando a gente multiplica pela gravidade, que é o peso, fica 1. O peso dele é 1. Pô. Ok. Aí pergunta, coeficiente de atrito estático máximo. Quanto é o atrito estático máximo? É 1. Perdão, galera. O FAT é 1. Ele quer saber o coeficiente. O coeficiente a gente sabe não. O FAT estático máximo é 1. Tá aqui no gráfico. O coeficiente que a gente quer saber. E N, que é igual ao peso, é 1. Então a gente descobre que não é. Porque vai ficar ME igual a 1 dividido por 1, que é igual a 1. Não é 1,2, é 1. Beleza? Certo. Então vê que é falsa. E a D, coeficiente de atrito dinâmico é 0,8. Essa é a verdadeira. Por quê? FAT dinâmico agora é igual a MD, que é o coeficiente dinâmico, vezes N, que é o peso. A gente sabe que o peso é 1. MD a gente não sabe, a gente quer saber. E o FAT dinâmico é 0,8.
a força de atrito dinâmico é 0,8, ó. Tá vendo que ele é constante. Então, qual é o seu coeficiente? É só dividir. MD é igual a 0,8 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o coeficiente é 0,8. Então, essa é a nossa verdadeira. A resposta certa é a letra D. Fase dinâmico é sempre maior que estático? Não. O estático máximo é sempre maior que o dinâmico. Agora, o dinâmico pode ser maior que o estático, mas o estático máximo não. E nem alguns outros estáticos. Nesse gráfico aqui mesmo, tipo assim, o dinâmico é 0,8, mas o estático pode ter 0,9 aqui, 0,95, tá ligado? A gente não tá vendo. A gente sabe que o máximo dele é 1, porque depois do 1 ele despenca e entra em dinâmico. Então a gente vê que a força de atrito estático ela é maior que o dinâmico, dependendo da força que é aplicada no corpo. Beleza? É isso aí. Rapidinho que eu já volto. Deixa eu pegar um negócio aqui. Pronto. Pausei aqui, né? Pra eu pegar o negócio. Próxima questão. Questão da bonequinha aterrorizante. Feia pra porra. Uma garota de 50 kg, ou seja, o peso dela é 500. Está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. Elevador, ó. Beleza. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima. Porra! A questão te deu tudo, viado. Deu aceleração, deu a questão, pô. A aceleração tá pra cima. Então foda-se a direção. A aceleração tá pra cima. Para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. Certo. Na subida e na descida. O modo de aceleração é constante igual a 2 metros por segundo. Aceleração é igual a 2. Em ambas situações, considerando a gravidade, beleza? A diferença em newtons, a diferença entre o peso aparente da garota, indicado na balança, quando o elevador sobe e quando o elevador desce é igual a. Ou seja, indicado na balança é a leitura da balança. Qual é a leitura da balança? É o N. Ele quer saber o N de quando ela sobe e quando ela desce. Vamos descobrir. Ele quer a diferença entre esses dois. A diferença entre sobe menos o desce. Vamos fazer. Sobe. Quando o elevador está subindo, ele falou que quando sobe a aceleração está para cima. Então a gente sabe que tem a força N da bonequinha e o P. Então a gente sabe que a equação é N menos P igual a massa da boneca vezes a aceleração. Substituindo, a gente sabe que o peso é 500. É 500. Porque a massa dela é 50, então o peso é 500. Só multiplicar pela gravidade. A massa dela é 50. E a aceleração a gente sabe que é 2. N. Vamos descobrir o N, que é a leitura da balança. N é igual a 100. 50 vezes 2 é 100. O 500 passa para lá positivo. Mais 500. Descobrimos que o N, quando ela sobe, é 600. Agora, quando ela desce. Isso aqui é importante, pá. Isso aqui não é resposta. Quando ela desce. Quando ela desce, está dizendo que ela desce com a aceleração para baixo. Se a aceleração está para baixo, então quem vai prevalecer entre o peso e a normal é o peso. Então a equação é peso menos normal igual a massa vezes a aceleração. Peso dela, a gente já sabe que é 500. Normal, a gente não sabe, vai descobrir agora que é a leitura da balança quando ela desce. Massa 50, aceleração 2. Menos N é igual a 100. O 500 aqui vai passar negativo para lá, porque ele está positivo, vai passar para lá no negativo. Menos 500. Menos N é igual a menos 400. Múltiplo de menos 1. N é igual a 400. Beleza, quando ela desce é 400, quando ela sobe é 600. Ele quer a diferença entre sobe e desce. Então fica 600 menos 400. Resposta da questão, 200. Letra D. Beleza? Última questão da prova I. Essa questão aqui é legal. Eu fiz ela uma vez, errei, quase marquei. E depois eu fiz de novo e acertei, né? Graças a Deus. O bloco da figura tem massa 5 kg, seria seu peso é 50. Mas a gente não usa, eu acho, essa questão. Move-se com velocidade constante igual a 1 metro por segundo. Isso aqui é importante pra caralho. Quem tem velocidade constante? MRU. MRUV tem aceleração constante. MRU, que é movimento retilíneo uniforme, tem velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme, que tem velocidade constante, ou seja, sua aceleração é igual a zero. Isso aqui é importante pra caralho. Sua aceleração é igual a zero. Num plano horizontal sobre a ação da força F, da força de Deus. Bloco sendo puxado com a força de Deus. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale... Ó, já deu atrito. Beleza, temos FAT, temos um FAT aqui.
falou que o coeficiente é 0,2. Então é 0,2 vezes o N. Que o N no atrito é igual ao peso. E a aceleração da gravidade, beleza. Então módulo de força F, beleza. Ele está se movendo. Então ele está indo para lá. Porque a força está sendo aplicada. Só que ele está em aceleração constante. Então sua aceleração é zero. Se ele está em velocidade constante. Então sua aceleração é zero. Eu vou apagar aqui, viu, gente? Então como é que fica isso? A gente vai ter que armar a equação com baseada na direção. Então fica F, que ela prevalece, menos força de atrito, porque o atrito está impedindo um pouquinho dele de ir, igual a única força que existe, né? Porque peso e normal estão se anulando. Igual a massa do bloco vezes a sua aceleração. Quem é a massa do bloco? 5. Quem é a sua aceleração? 0, porque tem a velocidade constante. Quem é Fat? 0,2 vezes N. Quem é N no atrito? Peso. Qual é o peso dele? 50. Então, 50 vezes 0,2. 0, 10, 0, 0. Descobre que N é 10. Então, descobre que Fat é 10. Então, a força de Deus, que é o que ele quer, né? Ele quer o mal da força, a gente não sabe. Força de Deus menos o Fat, que é 10, igual massa vezes aceleração. Massa 5, aceleração 0. 5 vezes 0, 0. Passando o 10 para o outro lado, menos 10, fica 10 positivo. Então a gente descobre que a força vale 10. Tem que prestar atenção nesse lance de velocidade constante. Resposta da questão, letra D. Tá aí os caras. Respondemos aí as questões da prova I e física de Ivan. Tamo junto aí, família. Valeu.